E aí, galera, tudo beleza? Bora dar uma viajada na maionese e falar de uns desenhos que não eram tão coloridos assim? Hoje a gente vai desenterrar uns episódios que fizeram a gente dormir de luz acesa. Se preparem para uma maratona de nostalgia, mas com um toque de que medo daqueles de dar até calafrio. Será que vocês são corajosos o suficiente para encarar essa jornada? Então segura o forninho e vem comigo, porque o coelhinho da Páscoa que lute para recuperar esses ovos de Páscoa. Para começar com o pé direito, digo, com o pé esquerdo, vamos de A Maldição de Ramsés. Lá do Coragem, o Cão Covarde. Esse episódio é um clássico que marcou a infância de muita gente. Lembram daquela múmia furiosa que queria a relíquia de volta? A múmia do Ramsés era realmente assustadora, com sua voz grave e ameaçadora. Aquele Ramsés em CGI era de arrepiar até os cabelos do nariz. A tecnologia da época pode parecer ultrapassada hoje, mas naqueles dias era o suficiente para nos deixar com medo de verdade. E a animação do Coragem, toda doidinha, deixava tudo ainda mais sinistro. Cada movimento do Coragem era exagerado, o que aumentava a tensão e o suspense. Aquele céu parecendo molho de tomate, os movimentos esquisitos e a musiquinha de suspense. Tudo isso criava uma atmosfera única e perturbadora. Credo, era a receita perfeita para um piripaque do Chaves. A combinação de elementos bizarros e assustadores fazia a gente pular do sofá. E a frase, retorne à pedra, até hoje me dá pesadelos. Aquela voz ecoando na nossa cabeça era simplesmente inesquecível. A gente ficava tenso do começo ao fim, igual quando a mãe mandava a gente ir comprar pão na padaria de noite. Era um medo que misturava o real com o imaginário, e é isso que faz de Coragem, o Cão Covarde, uma série tão especial e memorável. Quem diria que o Arnold, que parecia até o menino mais certinho da escola, ia ter um episódio tão bizarro como o Homem-Pombo. Esse episódio realmente pegou todo mundo de surpresa. Arnold, com seu jeito calmo e sempre tentando ajudar os outros, se depara com uma situação completamente fora do comum. Aquele cara que morava no prédio caindo aos pedaços, com aqueles pombos dele... Ui! Era uma visão que ninguém esperava ver em um desenho animado. O prédio parecia que ia desabar a qualquer momento. E os pombos, bem, eles eram praticamente a única companhia do Homem-Pombo. A gente achava que ele era só um cara esquisito, mas no fundo, ele tinha raiva da galera toda. Ele parecia carregar um peso enorme nas costas, uma raiva acumulada que ninguém entendia direito. A cara dele, então, com aqueles olhos arregalados, dava até medo de encontrar ele na rua. Era como se ele estivesse sempre à beira de um colapso, pronto para explodir a qualquer momento. No final, ele até que fica de boa depois de encontrar o Arnold, mas a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Arnold, com sua bondade e paciência, consegue acalmar o Homem-Pombo, mas será que isso foi suficiente para mudar realmente o coração dele? Será que ele mudou mesmo ou era só fingimento? A dúvida permanece e é isso que torna o episódio tão intrigante. A gente nunca sabe ao certo o que se passa na cabeça do Homem-Pombo, e talvez essa seja a verdadeira magia do episódio. Os Simpsons, esses aí não perdoam ninguém, né? Eles adoram dar uns sustos na gente, principalmente nos especiais de Dia das Bruxas. Mas em Bart Gets a Room, o negócio foi diferente. O Bart só queria impressionar uma mina, mas ninguém dava um help pro pobre coitado. Ele rodou e nada de quarto de hotel. Aí a gente começa a sentir na pele a frustração do moleque. E o final, com ele sozinho naquele quarto, é de cortar o coração.
é aquele típico episódio que te faz questionar as coisas, sabe? Segura o fôlego, porque agora a gente vai mergulhar no siri cascudo na calada da noite com o episódio Turno da Meia-Noite. Prepare-se para uma aventura cheia de mistérios e sustos. O Lula Molusco, para variar, querendo bancar o espertinho, resolve assustar o Bob Esponja com a história do tal cortador noturno. Ele conta uma história tão assustadora que até o mais corajoso ficaria com medo. Daí para frente, é só ladeira abaixo. Barulhos sinistros, vultos suspeitos. A atmosfera fica cada vez mais tensa e assustadora. Até o Bob Esponja, que é a inocência em pessoa, fica com medo. Ele tenta se esconder, mas o medo é inevitável. Esse episódio é aquele tipo de clássico que a gente nunca esquece, cheio de momentos memoráveis e cenas icônicas que marcaram a infância de muitos. E prova que o Bob Esponja não era só risada, sabia botar para quebrar quando queria. Ele mostrava que, mesmo sendo engraçado, podia enfrentar situações assustadoras com coragem e determinação. Se preparem para a zoeira interdimensional, porque o Weirdmageddon, o último arco de Gravity Falls, é pura anarquia. O Bill Cipher, aquele triângulo do mal, resolve dar um rolê no nosso mundinho e causa o caos generalizado em Gravity Falls. A cidade vira um circo dos horrores, com criaturas bizarras e paisagens de outro mundo. É de pirar o cabeção. No meio daquela confusão toda, o Dipper, a Mabel e a galera têm que se unir para mandar o Bill de volta para o buraco negro, de onde ele nunca deveria ter saído. Hora de Aventura, aquele desenho que parecia ser só aventura e confusão, também tinha seus momentos tensos, viu? Em Noite da Esfera, a gente acompanha o Finn em uma viagem para lá de Sinistra. Ele encontra uma esfera mágica e, pimba! Cai em um mundo paralelo cheio de criaturas bizarras e uma vibe meio dark. Aquele climinha de suspense te prende do começo ao fim, e o Finn precisa ser mais corajoso do que nunca para escapar daquele lugar. Steven Universo. Aquele desenho que te abraçava o coração. Mas em Mindful Education, o abraço veio com um aperto a mais. É culpa, é trauma, é ansiedade, tudo junto e misturado. O Steven começa a ter uns flashbacks sinistros dos seus vacilos do passado e entra em parafuso total. A animação, que geralmente é super colorida, fica mais escura, acompanhando o desespero do nosso querido Steven. No final, a gente aprende que todo mundo erra e que se perdoar é essencial para seguir em frente. Se preparem para conhecer o rei do cringe, o mestre do terror psicológico, Fred desajustado, primo da Muriel, lá do Coragem, o cão covarde. Com aquela risada de hiena, aquela obsessão por cortar cabelo e aquele visual peculiar. O Fred é o tipo de personagem que te causa calafrios só de olhar. Fred desajustado é aquele tipo de episódio que gruda na sua mente como chiclete no cabelo, te lembrando que o mundo da animação também tem seus monstros. As terríveis aventuras de Billy e Mandy já são famosas por serem politicamente incorretas, mas em Keeper of the Reaper eles se superaram. A morte, cansada daquela vidinha monótona, resolve tirar umas férias e coloca um cara pra lá de sinistro no lugar dela. Aí o bicho pega. O Billy e a Mandy precisam dar um jeito de impedir que o ceifador substituto transforme o mundo em um cemitério gigante. Keeper of the Reaper é aquele episódio que te faz questionar se a morte não seria uma opção melhor, sabe? Brincadeira, tá? E para fechar com chave de ouro,
nada melhor que um clássico dos clássicos, The Shining, o terceiro segmento do especial de Halloween Treehouse of Horror V, dos Simpsons. Lembram do filme O Iluminado, com o Jack Nicholson? Então, os Simpsons fizeram uma paródia genial, com direito a muito humor negro e situações bizarras. O Homer fica pirado da batatinha naquele hotel isolado e a gente morre de rir com as trapalhadas dele. É simplesmente épico. E aí, curtiram o passeio pelo lado macabro da animação? Se vocês conseguiram chegar até aqui sem acender a luz, meus parabéns. Vocês são mais corajosos do que eu. Compartilhem nos comentários quais episódios vocês acham que faltaram nessa lista. Quem sabe a gente não faz uma parte 2. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas análises. Até a próxima aventura, aqui no Entre Linhas do Cinema.